Auê, 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 se não der pra mim, não vai dar para você. Bora, né? Bora lá que já estamos aqui no clima de Vasco e Flamengo. O dia de clássico é diferente. Já acordei hoje com vontade de partir para São Januário, para depois partir para o Maracanã. Enfim, para viver intensamente esse dia, né? Porque Vasco e Flamengo é diferente, cara. Quem é torcedor sabe que Vasco e Flamengo é diferente. Então a ansiedade aqui já tá a mil. E bom, vamos falar aqui dessa partida porque o Vasco tem sim grandes chances de vencer o rival no dia de hoje. Precisa vencer, né? Por conta ali da tabela de classificação. Se o Vasco não vencer o Flamengo hoje, o Vasco vai para a última rodada, dependendo de uma combinação de resultados para passar de fase. Inclusive, eu falei sobre isso no último vídeo aqui do canal, né? Se você não assistiu, é o último vídeo aqui anterior a esse, né? Um jogo de muita importância para o Vasco hoje. O Vasco precisa vencer para continuar dependendo só de suas forças para poder se classificar. Bom, vamos aqui falar dessa partida, Vasco e Flamengo, as escalações, as expectativas, enfim, tudo o que você precisa saber sobre Vasco e Flamengo hoje às 6h10 você encontra nesse vídeo. A vinheta vai rodar. Antes da vinheta eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e vamos aqui naquele pique, né? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama e falar de Vasco e Flamengo, jogo que acontece hoje no Maracanã às 6h10. É um horário quebrado assim mesmo, 6h10 a bola rola no Maracanã. Transmissão, muita gente vai perguntar, né, Juninho? Onde eu assisto esse jogo? Vai passar onde? Transmissão da Band. A Bandeirantes transmite a partida de hoje. O site band.com.br também transmite a partida. E na TV a cabo, o Band Esportes também transmite Vasco e Flamengo. Hoje não teremos transmissão da Cazé TV, porque o mando é do Flamengo. E só o Vasco, né, tem acordo com a Cazé TV. Quando o Vasco é mandante, o jogo passa lá. Se o Vasco for visitante, o jogo não passa na Cazé TV. Então a transmissão hoje é da Band. Fique ligadinho aí às 6h10, caso você não vá para o Maracanã. Vamos aqui de arbitragem, né? Quem apita essa partida de hoje e quem vai estar no VAR? Porque hoje tem VAR, né? No Campeonato Carioca, os clássicos têm VAR. Apenas clássicos e as semifinais, né? Tem VAR no Campeonato Carioca. E a arbitragem de hoje, a gente tem Bruno Arleu de Araújo apitando. E no VAR teremos o Carlos Eduardo Nunes Braga. Então é essa galera aí que comanda o apito no dia de hoje. Bom, e muita ansiedade, né, para esse jogo. Eu vou colocar a classificação aí na tela para você ver. E bom, o Vasco precisa muito dessa vitória. Como eu falei na abertura do vídeo, como eu falei no vídeo de ontem também, caso o Vasco não vença e o Botafogo vença o Resende no dia de hoje, que é o normal de acontecer, né? O Resende está ali brigando contra o rebaixamento, é uma das equipes mais fracas do campeonato. Então, caso o Botafogo vença o Resende hoje, o Vasco sai do G4 caso não vença o Flamengo, né? O empate já não serve. Aí o Vasco entraria na última rodada precisando vencer o Bangu, deve vencer, né? O Vasco favorito contra o Bangu, mas ia precisar de um tropeço ou de Botafogo ou de Volta Redonda. Volta Redonda vai pegar o Boa Vista, que não ganhou um jogo sequer no campeonato. Então, para não depender de ninguém, meu amigo, o Vasco precisa vencer o Flamengo hoje no Maracanã. E bom, vou escutar aqui agora um dos maiores ídolos da história do Vasco. É o meu maior ídolo no futebol, que é o Edmundo. Eu tenho o prazer de participar lá do canal do Edmundo, né? O Mundo Ed, aqui no YouTube. De vez em quando o Edmundo me convida e eu participo lá sempre com o maior prazer do mundo. E na última live que ele fez, eu participei e o Edmundo falou sobre esse jogo, né? Deu o seu palpite ali, ele foi até ousado no palpite, falou que vai ser 4-1 pro Vasco, mandou mensagem pro Alex Teixeira ali, dizendo que conta com os gols deles, com os gols dele. Enfim, o Edmundo também confiante para esse jogo e deu o seu pitaco, né? Para essa partida de logo mais. Edmundo, que em Vasco e Flamengo sempre crescia bastante, né? Então confira o que disse o Edmundo, porque de Vasco e Flamengo ele entende. Confira. Placar que eu amo, tem um placar que eu amo, que acontece bastante entre jogos de Vasco e Flamengo. 4-1. Eu até entrei no Instagram do Alex Teixeira, falei, craque, faz 3 domingo.
É uma brincadeira. Se eu soubesse, eu apostava nesses sites de aposta aí. Eu acho que a gente tem todo o direito aqui de brincar, afinal de contas, futebol é entretenimento. Não acho que vai ser um jogo fácil, mas acho que a gente tem que aproveitar. Cara, é estadual, é classificatório, não vai mudar muita coisa, né? Talvez se o Vasco ganhar, possa até escapar do Flamengo numa semifinal de Campeonato Carioca, né? Porque depois fatalmente pode ganhar do Bangu e ser o segundo colocado. Só que, cara, eu não acreditava que fosse tão rápido e com esse time que a gente fosse ter um clássico desse tamanho de igual para igual. Eu acho que esse é o meu conforto, fora a brincadeira, né? Os rubro-negros, né? A diretoria do Flamengo se organizou, né? Demorou até um pouco mais do que o Botafogo, do que o Cruzeiro, do que o Vasco para estar postulante a títulos, mas eles estão anos-luz na nossa frente em termos de orçamento. Isso faz diferença. Faz você ir no mercado e comprar 2 jogadores por cerca de 16 milhões de euros, fazer essa conta muito rápido aí, dá quase 100 milhões de reais. Estou falando de Gerson e Everson Cebolinha, e botarem eles no banco, né? Pelo menos foi assim no último jogo. Então, há uma discrepância muito grande, né? O Vasco, o máximo que comprou foi por 2,5 milhões, 3 milhões de euros, graças ao investimento da 777. Mas eu acho que o Vasco vai chegar lá. No futuro próximo, a gente também vai estar disputando a contratações de craques como esses que eu citei. Bom, meus amigos, e antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu quero falar com você da Perimet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. E você pode ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito usando o código MDG. O link está aqui no comentário fixado, você vai lá, faz o seu cadastro, utiliza o código MDG, que o seu primeiro depósito vai dobrar. Nesse final de semana tem muitos jogos interessantes, inclusive Vasco e Flamengo, né? As probabilidades estão aparecendo aí na sua tela e aqui no comentário fixado tem o link da Perimet, parceira aqui do canal Machão da Gama. Então tá aí, né? Tamo junto, Edmundo. Cara, 4-1 eu ficaria maluco hoje no Maracanã com a vitória do Vasco, mas qualquer placar eu já tô aceitando, o importante é o Vasco vencer. Vamos aqui agora para a provável escalação do Vasco, né? O Vasco que pode ter 2 novidades. Pelo menos uma novidade tem, confirmada, garantida, que é o Andrei Santos, né? Andrei vai começar esse jogo de hoje no time titular, mas existe a expectativa do Capasso também começar hoje como titular. Isso mesmo, algumas notícias aí no dia de ontem, né, deram conta que o Capasso poderia jogar, porque ele já vem treinando aí desde o início de fevereiro com o time, então já tem um entrosamento. Talvez o Capasso faça a sua estreia. Eu, sinceramente, acho bastante improvável que o Capasso comece hoje como titular. Ele deve ir para o banco de reservas, porque não acredito que o Maurício Barbieri promoveria, né, uma estreia do Manu Capasso num clássico, né, onde a zaga do Vasco com o Miranda, que é bastante criticado, mas já tem de certa forma um entrosamento ali entre Miranda e o Léo Pelé. Então não acredito numa mudança hoje nessa peça. Acho que só o Andrei mesmo começa como titular e o Capasso vai continuar ali no banco de reservas. O Vasco que deve ter um meio campo hoje com 3 volantes, né? Rodrigo, Andrei e Jair. Bom, vamos aqui para a provável escalação do Vasco. O Vasco deve entrar em campo com Léo Jardim, Puma Rodrigues, Miranda ou Manu Capasso, mas acredito que vai ser o Miranda, Léo Pelé e Lucas Piton. Rodrigo, Andrei, Jair e Alex Teixeira. Na frente, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse é o time do Vasco que encara o Flamengo logo mais. E agora a gente já vai aqui para a escalação do nosso rival, né? Para a escalação do Flamengo. O técnico Vitor Pereira que não vai ter o atacante Pedro. O atacante Pedro está fora por conta de dores no músculo adutor da coxa esquerda. E Vitor Pereira optou por uma mudança tática. Ele vai jogar com o Gerson no meio campo e o Gabriel Barbosa de centroavante. O Thiago Maia deve jogar ali como um terceiro zagueiro, né? Então o Flamengo deve ir com 3 zagueiros para esse jogo contra o Vasco. E a escalação do Flamengo é a seguinte: Santos no gol, Thiago Maia, Davi Luiz e Fabrício Bruno,
Varela, Vidal, Gerson e Ayrton Lucas, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabriel Barbosa. Esse é o time do Flamengo, não dá pra gente negar que no papel é um baita time, né? Um time muito bom, com peças muito boas, mas vive um momento conturbado, né? E taticamente ainda não se acertou ali com o Vitor Pereira, então o Vasco tem sim muitas possibilidades, né, de vencer essa partida. Eu vou ficando por aqui, mas antes, deixo o meu palpite e quero que você deixe também seu palpite aqui nos comentários. Meu palpite é que Vasco 2-0 hoje. 2-0 Vasco, gol de Pedro Raul e Alex Teixeira. 2-0 Vascão, quero a sua opinião aqui nos comentários. Depois do jogo eu volto com o nosso pós-jogo, provavelmente direto do Maracanã. E é isso. Tamo junto, um grande abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!